de formação, sim, chega, é uma grande alegria, e eu garanto que vocês vão viver esse momento assim com muito entusiasmo, e também essa preparação para Revalida, já vejo essa iniciativa, então vai dar certo sim. Pessoal, a aula de hoje, a gente vai falar principalmente desses pontos aqui, tá bom? O conceito de diarreia, um pouco de fisiopatologia, um pouco de etiologia, eu vou dar uma pincelada assim rápido, para que não fique algo muito maçante, mas algo prático mesmo, resolutivo, para que vocês adquiram esse conhecimento e espero que um dia lá, no dia da prova, ou com o paciente, vocês consigam lembrar dessa aula com muito apreço, tá? A gente vai entender o estado de hidratação e quais são as ferramentas necessárias para avaliar a hidratação desse paciente. Vocês vão perceber que a diarreia, a principal complicação é a desidratação. Para eu saber que houve uma desidratação, eu preciso saber meu paciente está ou não desidratado e quais os sinais que eu vou utilizar para isso, tá? Qual é o manejo adequado, depois de identificar tudo isso? Tratamento, se a gente faz alimentação ou não durante a terapia de reposição oral e o uso de antibióticos tão temido aí nos quadros de diarreia, ok? Qualquer coisa vocês me interrompam, no momento eu não estou conseguindo ver o chat, mas ao final eu paro ali para ver se tem alguma pergunta ou algo assim, e se o Gustavo ou algum dos organizadores, né, quiserem interromper, abrir o microfone, pode falar comigo que vai ser mais fácil para eu perceber se está acontecendo alguma coisa. Pessoal, então vamos começar. Vocês, doutores, formados, revalidados futuramente, e aí chega a nossa pequena paciente com a sua responsável até o consultório de vocês, e ela quer a sua ajuda, porque sabe da competência, sabe da capacitação que vocês tiveram e está ali buscando o atendimento. Então, a gente vai começar com esse caso clínico para liberar e começar esse adendo pensando quais são os pontos que eu preciso buscar, quais são os caminhos para a minha investigação. Então, a gente tem uma paciente com 6 meses, trazida à unidade básica de saúde, pela mãe porque há um dia apresentava diarreia, com 6 a 7 evacuações. Então, a mãe chegou lá para vocês e falou, doutora, há um dia atrás, desde ontem, a minha filha está apresentando muita diarreia, está indo 6, 7 vezes, eu estou trocando a fralda, e eu queria saber o que está acontecendo. Com fezes líquidas, acompanhado de redução da diurese, inapetência, mantendo, porém, a ingestão de líquidos satisfatória. Não apresenta febre ou vômitos e sintomas respiratórios. Ao exame físico, o médico observa que a criança apresenta-se irritada, chorando sem lágrimas, com olhos fundos e saliva espessa. Turgor de pele mostra prega cutânea desaparecendo lentamente. Observa-se também aumento da frequência cardíaca com pulso cheio. Com base nos dados observados e no grau de desidratação estimado, a conduta terapêutica adequada nessa situação é realizar. Então aí, esse vai ser o nosso primeiro start aí para a aula. Uma pergunta do INEP de 2013, uma pergunta que essa dinâmica costuma cair. E aí, o que a gente vai fazer com essa paciente? Eu espero elucidar isso bem para vocês na aula e deixar de uma forma bem clara. Qual o conceito de diarreia, pessoal? Para eu começar a pensar que esse paciente está tendo um quadro de diarreia, né, e aí se classificam em aguda, persistente ou crônica, esse paciente precisa ter mais de 3 episódios durante um dia. 3, 4, a partir de 3 episódios, né, tendo mais 3 episódios, a partir de 4 episódios, aí a gente já começa a falar de um quadro de diarreia, que também vai ter alterações. A gente tem lá, no tempo aí da faculdade, a escala de Bristol, então uma alteração na consistência, fezes pastosas líquidas, e um volume que seja maior de 200 gramas. Algumas literaturas falam 250, mas a gente vai estabelecer 200 gramas, mais do que isso aí como um determinante. A classificação da diarreia, quando esse paciente chega relatando que está tendo esse quadro e nós constatamos que cumpre com esses critérios, a gente vai enquadrar ela em 3 tipos. Ou a diarreia ela é aguda, que vai durar até 14 dias, ou essa diarreia passa de 14 dias, né, 2 semanas até 4 semanas, sendo persistente, e na diarreia persistente, levanto meu adendo a algumas etiologias, a infecciosa, eu preciso pensar outras causas, e a crônica, a partir de 4 semanas, ou seja, uma afetação que já vem com um largo período. E aí a gente vai ver isso predominantemente no adulto, né? E aí é o tema para uma outra aula de doenças inflamatórias e por aí vai. O tema de hoje, nós vamos falar de diarreia aguda.
Então, ela vai se limitar nesse período de até 2 semanas, ou seja, até 14 dias. No quadro, aquela nossa pacientezinha que chegou buscando atendimento, ela estava com um quadro de 1 dia, ou seja, se enquadra em diarreia aguda. E tinha ali 6 ou 7, né, se não me equivoco. Então, já passam de 3 evacuações diárias, ou seja, ela cumpre com o conceito, né, tem esses critérios. Bom, a fisiopatologia da diarreia é um tema que, assim, a gente tem bastante coisa para falar. Eu vou dar uma pincelada rápida, porque se a gente se aprofundar muito, ela não fica tão objetiva para o nosso tratamento. Isso são pontos que depois a gente pode ir lapidando, estudando e melhorando essas informações. Mas o que eu posso dizer é que, de acordo com o agente ou de acordo com a forma que isso se apresenta, a diarreia vai ter alguns processos fisiopatológicos. Na diarreia secretória, por exemplo, a gente tem uma alteração no mecanismo de secreção. Um ponto importante que eu quero trazer para vocês é que esse tipo de diarreia, essa fisiopatologia que acontece, ela é um tipo que não melhora com o jejum. E isso pode ser relatado e isso pode complementar a nossa investigação. Mas a gente tem ali, como dito no slide, um aumento da secreção e uma redução na absorção. Ou seja, eu tenho um aumento do fluxo secretório, ou seja, está aumentado isso. Redução na absorção de água e eletrólitos, ou seja, eu tenho a perda isso no espaço da luz para o intestino, independente aí da ingestão. Fora a secretória, nós temos a diarreia de tipo osmótica. Diferente daquela, qual foi o ponto importante que eu ressaltei ali, que seria de cessar ou não com jejum. Na secretória, isso não acontece, ou seja, ela não cessa com o jejum. Já na osmótica, aí sim, eu tenho como característica essa diarreia podendo cessar com o jejum. Ou seja, nesse tipo, a gente tem a presença de solutos não absorvíveis no lúmen intestinal, ou seja, na luz, e atrai água por osmose. Como que eu posso deixar um pouco mais claro? Alguns carboidratos, né, ou seja, esses solutos que não foram muito bem absorvíveis, vão fazer com que, por osmolaridade, essa água passe para a luz, ou seja, seja eliminada. Então, devido a esses processos, alterações de absorção desses carboidratos, como exemplo, a lactose, né, intolerantes à lactose, devido a essa absorção, eu tenho uma atração da água para esse espaço, ou seja, aumenta o volume de água devido a essa absorção e eu tenho uma secreção aumentada aí, aumentando o fluxo de evacuações, causando uma diarreia. Como tem a ver com a absorção, se eu parar de alimentar, ou seja, se eu parar de entregar aquele soluto que não é absorvível, ela tende a cessar. Por isso essa relação de cessar com o jejum, ok? E aí eu tenho a diarreia exudativa, também chamada inflamatória. E o nome mesmo já diz, né? Inflamatória, normalmente na medicina, esses nomes tentam explicar o que está acontecendo. Então, no mecanismo, a gente tem uma inflamação da mucosa, tá? Presença de muco, pus ou sangue. Nesses casos das inflamatórias, a gente tem que ficar atento àquilo que eu estava comentando, as doenças inflamatórias intestinais. Exemplo, a retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Dando o seguinte, a desabsortiva. Bom, nesse caso, a gente tem uma redução na capacidade de absorção de nutrientes. A outra era a capacidade de absorção ali voltada por carboidratos, né? Como exemplo, a lactose. E aqui alguns nutrientes, gorduras, eletrólitos. O que caracteriza muito a diarreia desabsortiva é o que eu destaquei ali, que é a estatorreia, ou seja, aquela evacuação gordurosa, que o paciente vai relatar que vai ao banheiro, evacua e tem um aspecto de uma bolha assim de gordura, um aspecto gorduroso que flutua, né? Então essa é uma característica da desabsortiva. E outra, para a gente encerrar essa fisiopatologia, seria a diarreia motora. Na diarreia motora, um exemplo muito característico é a síndrome do intestino irritável, que acomete muito fortemente os estudantes de medicina, porque vive aquela semana intensa de provas, alteram os estados de ansiedade, e isso, essa íntima relação sistema nervoso com o aparelho digestivo, causa um aumento da motilidade intestinal. Então, aumentando isso, a gente, na verdade, devido a essas alterações, a gente tem essa redução da peristalse, acúmulo, aumento e redução dessa absorção, aumentando a quantidade de líquido, e a gente tem esse processo fisiopatológico. Mas entendam e tenham em mente isso do síndrome do intestino irritável, essa relação com estados que alteram a ansiedade, um paciente que não tem outras clínicas e apresenta essas evacuações, e como eu disse, muito relacionado aí com os estudantes, tá bom? A gente encerra aqui fisiopatologia,
Quaisquer dúvidas, coloquem ali no chat. Ao final a gente volta um pouquinho, mas como eu disse, uma pincelada para a gente tornar isso mais prático. As etiologias. Quando a gente fala de diarreia aguda na pediatria, que é o tema que a gente vai tratar nessa aula com maior intensidade, que é o tema que vocês precisam ter isso mais em mente trabalhado agora nesse processo aí dessa simulação, a gente precisa ter em mente que as principais causas, a principal causa é a infecciosa, principalmente em pediatria. O rotavírus se caracteriza, assim, por uma alta prevalência. Justamente por isso nós temos o Programa Nacional de Imunização no Brasil, onde faz a imunização trazendo imunidade para o rotavírus. Ou seja, se há esse projeto, é porque há uma alta incidência. Então, as infecções virais devem estar primeiramente na nossa mente, certo? A gente tem outros exemplos, como norovírus, adenovírus, e aí a gente também tem as infecções bacterianas. A E. coli é um grande agente que tem diversas relações aí, se a gente se aprofundar, a gente tem muito tema para discutir sobre isso, mas é importante ter em mente nela aqueles quadros que não se resolvem. Porque, como eu falei lá no começo da aula, que isso fique bem estabelecido, a nossa principal frente, a nossa principal ação é com a desidratação. Então, depois de partir para medidas que contenham essa desidratação e isso persistir, a gente tem que manter esse adendo, manter a anteninha ligada para ver se será que não tem algum agente persistente? Será que a gente não precisa fazer essa busca? Os exames a gente vai falar aí na sequência da aula. Certo? E depois de ver toda essa fisiopatologia, como é que será que está a nossa pacientezinha? Será que ela ainda está calma lá esperando? Pode ser que ela já esteja um pouco mais irritada. Então, a gente vai para a parte prática da aula. Por isso que eu falei, a gente vai dar uma leve pincelada nisso. Quem buscar se aprofundar é um ponto muito interessante, mas a gente precisa reconhecer e tratar a diarreia aguda. Até mesmo para que futuramente, aí nos quadros, quando tiver naquela reunião de família, você consiga ter essa noção e saber orientar também. Isso é bem interessante. Então, pessoal, essa é a pergunta. Como nós vamos proceder com essa paciente? O que nós precisamos fazer a partir do momento que nós identificamos um quadro de diarreia aguda? Volto a dizer, e vocês vão me ouvir muito dizer isso, é identificar, evitar e, se caso já estabelecida, tratar a desidratação. Para que a gente trate, a gente precisa reconhecer. Então, o Ministério da Saúde estabeleceu alguns pontos, para a gente é muito importante, vai prestar o Revalida, que são esses pontos de análise e identificação desse estado de desidratação. Esses pontos, quem quiser tomando nota, quem estiver anotando, quiser tirar um print, são esses aqui. O link dessa planilha, que foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde, está aqui embaixo, depois acredito que o pessoal vai disponibilizar o slide, e dentro dela nós temos alguns critérios. Dentro deles, quando nós fizemos já a anamnese, perguntando a esse paciente, né, quanto tempo começou, quantos dias já, quantas evacuações, como é essa diarreia, as características, para enquadrar lá naquela determinação de diarreia, perguntamos o dia para saber se é uma diarreia aguda, persistente ou crônica, nós vamos para o exame físico e observar alguns sinais. Dentre eles, como destacado aqui, a gente precisa olhar o paciente, né, aquela primeira mirada. Esse momento, quando eu olho esse paciente, o estado geral dele, esse paciente está irritado, esse paciente está hipoativo, ou seja, está mais sonolento, será que quais são as características que ele apresenta? Quando a gente está falando de diarreia aguda sem desidratação, que seria o plano a nossa ideia, como eu volto a dizer, é prevenir a desidratação. Então a gente precisa reconhecer para prevenir também. Então, se ele estiver no estadio A, que é um paciente que não tem desidratação ainda, é um quadro de diarreia, mas não suficiente ao ponto ainda de causar uma desidratação. No estado geral, esse paciente, aquela nossa pacientezinha, vai estar ativo, alerta, ou seja, é um paciente que está bem, aparenta um estado geral regular, não aparenta um declínio das suas atividades, do seu tônus. Nos olhos, a gente vai ver que eles não têm alterações, ou seja, não tem uma profundidade no olho devido à desidratação. Sede, quem vai relatar isso se é um paciente lactante? A mãe. Por isso a nossa anamnese precisa ser dirigida ao responsável em alguns casos. Como é que ela está bebendo? Ela está se amamentando bem? Se é um paciente que já tem introdução alimentar, ela está comendo bem? Ela está se é oferecido já água? Ela bebe água? Tem sede, né? Então, assim, na sede,
paciente sem sede, ou seja, ele não tem aquela avidez por água, o corpo dele ainda não está dizendo, eu preciso de água, eu preciso repor esses líquidos. Lágrimas. As lágrimas estão presentes. Imaginem assim, se o seu corpo está perdendo muito líquido, o que tende a acontecer com essas excreções? Lágrimas, por exemplo, elas tendem a diminuir. Então, se elas estão presentes, isso me é um indicativo que eu ainda tenho água ali, que eu ainda não estou no processo de desidratação. Boca e língua, eu vou ver a umidade, a questão das mucosas, sinal da prega abdominal. Esse é um ponto aqui que, vendo e estudando a questão da parte prática também da prova, a gente precisa se atentar a isso, a esse passo no exame físico. Então, por exemplo, lá na estação do Revalida, verbalizar que você solicita ao paciente que ele deite sobre a maca para fazer o exame físico, pede autorização do responsável e verbaliza que vai buscar ou fazer a busca pelo sinal da prega. E ver se esse sinal da prega tem as alterações que a gente vai comentar em seguida. No caso que não tem desidratação, esse sinal da prega é feito da seguinte maneira: o paciente acostado lá em decúbito dorsal, né, com o peito para cima, a gente vai até a área do abdômen e vai puxar a pele mesmo. Vai puxar e fazer esse estiramento. Se isso voltar rápido, é sinal que não tem alteração ainda na parte da pele ali, ou seja, eu tenho isso desaparecendo imediatamente, eu tenho um sinal negativo, ótimo. Tá? E a gente vai ver como é que ele se apresenta nos outros. Pulso. Verifico o paciente pulso, verbalizo, né? Vou verificar o pulso do paciente, né? Perda de peso. Na pediatria, a perda de peso é um indicativo muito positivo no sentido assim para colaborar com o diagnóstico. Se esse paciente estiver perdendo muito peso, isso me indica que eu tenho algo mais grave, né? Algo que eu preciso ter uma ação mais imediata, eu preciso fazer uma intervenção. A gente vai ver ali nos outros estadiamentos. Mas isso é muito difícil na pediatria, porque muitas vezes a mãe não tem esse acompanhamento de estar na balança todo dia, a gente não sabe como esse paciente estava, até mesmo no quadro que a gente viu do dia anterior, né? Então, é um pouco complicado, mas é um dado de valor, né? A gente pode perguntar para a mãe se percebeu a perda de peso ou algo aconteceu nesse sentido. Então, para concluir, se esse paciente não tiver isso aqui, se ele tiver, na verdade, esses critérios, que é a ausência, né, do sinal da prega, tem um pulso cheio, esse paciente não tem desidratação. Então, nossa primeira avaliação vai ser esses pontos, por isso eu me detive um pouco mais nessas áreas. A gente tem que ter em mente essas etapas, o que a gente tem que observar, e caso deles ausentes, né, se a gente percebe que o paciente não tem sinais de desidratação, a gente tem um plano A, e a gente já vai falar como é que a gente conduz para isso. Então, nesse primeiro momento, a gente tem essa análise, essa observação do paciente. Tá, Gabriel, e aí? Esse meu paciente, ele apresentou um sinal da prega ali que tem uma alteração. Ele já demorou um pouco mais para assumir. Eu fiz o exame físico lá, estava suspeitando de diarreia aguda, lembrei da sua aula e examinei esse paciente e demorou um pouco mais. E aí, como é que a gente classifica ele? De duas, uma. Esse paciente, ele pode ter uma desidratação de leve a moderada, que é uma desidratação, ou uma desidratação grave. Esse ponto é onde pode confundir a gente na hora da prova. Uma dica, já adianto um pouco para vocês, vejam que a gente tem um excesso na desidratação grave. Ou seja, é um paciente que já está comatoso, hipotônico, letárgico. A gente tem ali, por exemplo, na boca e língua, muito seca. Então, se a questão falar muito, é algo que beire o extremo, assim, algo mais, como eu posso dizer, mais elevado, algo que levante a nossa atenção, pensar em desidratação grave, principalmente alteração de pulso. Como eu disse, é complicado a questão do peso, mas se tiver uma perda maior que 10% desse peso, também uma desidratação grave, né? Como eu tinha comentado, olhos também. A gente tem a profundidade no exame físico. Se esses olhos estiverem fundos, eu tenho que pensar em desidratação já. E aí, qual delas? Por isso que o exame físico completo e esses pontos devem ser seguidos ali para que a gente possa classificar. Então, comentando para vocês, se tiver irritado e tranquilo, a gente tem uma desidratação de leve a moderada, ou seja, já não tem aquele paciente tão ativo, alerta, ele já tem alguma alteração, já é um paciente irritado. Se ele já tiver comatoso, esse déficit, né, essa descida de fluidos já está causando algumas alterações, é uma desidratação grave. Olhos fundos, igual nas duas, é um paciente que já está sedento, né, bebe rápido, e olha a grande diferença aí. Na desidratação grave, o paciente já não é capaz de ingerir líquidos. Ou seja, na questão vai te falar que já é um paciente que a mãe percebeu que está oligúrico, que ele já não bebe tanto, já não está amamentando bem. Então, esse é um ponto, putz, isso tem uma gravidade.
As lágrimas já vão estar ausentes, é aquilo que eu comentei. Se está perdendo muito líquido, diminui essa porção. Boca e língua, como eu tinha falado, seca ou levemente seca. Já na grave, muito seca. Sinal da prega, desaparece lentamente. E qual a diferença? Muito lentamente. Então, aquilo que eu tinha comentado do muito. Pulso, cheio também, só que lá na desidratação grave eu já tenho um pulso ausente. As questões, pela prática, acabam falando mais de um pulso ausente. Um pulso débil, um pulso fraco, tende a ser desidratação, mas comento com vocês. E a perda de peso até 10%. Excelente, pessoal. Frente ao paciente com diarreia aguda, nós vamos fazer essa análise, analisar todos esses pontos e enquadrar ele de acordo com a desidratação. Esse paciente não apresenta desidratação. Esse paciente sim tem desidratação e esse paciente tem uma desidratação muito grave. De acordo com o Ministério da Saúde, conforme cada uma dessas etapas, nós vamos seguir com algumas terapêuticas. E aí a gente vai falar em sequência. A gente tem um plano A, B e C, igual a classificação. Classifiquei sem desidratação, plano A. O que a gente vai fazer no plano A? Esse paciente está perdendo líquido. O que a gente faz quando está perdendo líquido? Aumenta a ingestão de líquido. E aí, mantém ou não a alimentação? Mantém a alimentação. É um paciente que tem sede, ele está tendo quadro de diarreia, e isso faz com que também ele perca calorias. Lembra que na desidratação moderada, ali leve, e na grave eu tenho perda de peso? Uma até 10%, outra mais de 10%. Poxa, se nessas perde peso, se eu estou no plano A antes de uma desidratação acontecendo, eu tenho que fazer uma prevenção. Se eu faço uma prevenção, então a gente vai manter a alimentação e fazer algumas indicações. E orientar o responsável, como eu tinha comentado. No plano A, de acordo com o Ministério da Saúde, a gente vai fazer aquilo que eu tinha comentado, ingerir e oferecer mais líquidos que o habitual, prevenindo a desidratação, a gente já vai falar da quantidade, manter a alimentação habitual, prevenindo a desnutrição, e levar o paciente ao estabelecimento de saúde C. O Ministério da Saúde coloca esse ponto aqui porque nós precisamos orientar a mãe, porque esse quadro de 2-1, ele pode se solucionar com essa prevenção, ou ele pode continuar. Então, a gente precisa alertar, precisa passar essas orientações para que o responsável retorne à unidade de saúde se necessário. Quais são esses sinais de alerta? Piora da diarreia, vômitos repetidos, ou seja, aquele vômito que persiste, incoercível, sangue nas fezes, diminuição da diurese. Lembra que eu tinha comentado, se esse paciente está muito desidratado, diminui a diurese, muita sede e recusa de alimentos. Então, a gente orienta bem a responsável, encaminha com a reposição de líquidos e com esses sinais de alarme. Então, esse é um paciente que não fica na unidade. Nós vamos tranquilizar a mãe, passar as orientações, identificar que esse paciente não está desidratado, com uma boa anamnese, um bom exame físico, e dar essas orientações para, se caso necessário, retorne. Isso é uma atualização do Ministério. Zinco. A gente já vai falar no próximo slide ali. Lembra que eu falei da reposição de líquidos? Tá, mas, Gabriel, como é que a gente vai fazer essa reposição? Eu indico para a mãe, tem que beber mais líquido. Sim, mas orientar como? A cada vez que esse paciente tem um episódio de diarreia, nós precisamos recomendar que esse líquido que foi perdido seja reposto. E como o Ministério da Saúde nos orienta isso? Para menores de 1 ano, 50 a 100 ml a cada evacuação. Teve um episódio de diarreia, mãe, você vai lá oferecer meio copo de água para ele, para ingerir, tá bom? Mais de 1 ano, de 1 a 10 anos, de 100 a 200 ml. Cada episódio, mais ou menos ali, um copo de água para voltar a essa ingestão. Né? De acordo com a questão, se é lactante, se é um pré-escolar e por aí vai. Maiores de 10 anos, a quantidade que o paciente aguentar tomar, sempre indicando essa reposição pós a perda, porque assim a gente evita, né, e tenta evitar que essa desidratação aconteça. Tenho a perca devido à diarreia, e aí eu tento repor esse líquido. Certinho? E o que eu tinha falado do zinco. Pessoal, eu tenho feito aí, né, nesse processo de reabilitação, algumas questões e isso já vem caindo. O zinco, ele tem comprovação científica, e o Ministério já coloca isso nas suas orientações, nas suas guias. A administração dele reduz e evita alguns quadros aí. Então, a administração de zinco pode ser utilizada no paciente ali, sem desidratação, tá bom? Então, eu posso recomendar, além dessas orientações que eu vou dar para a responsável, também a suplementação ali com zinco. Se o paciente tem 6 meses ou menos, 10 miligramas dia. Se tem mais de 6 meses, 20 miligramas dia, tá bom? Como eu disse ali, a suplementação de zinco reduz a duração e a gravidade da diarreia. Tem ali a questão da referência. Vou dar um tempinho aí para vocês respirarem também. E esse seria o plano A. Vou tomar um gole de água aqui rapidinho.
que é o plano do paciente sem desidratação. Então, primeiro ponto aí para a nossa aula. Legal, espero que vocês estejam acompanhando. E aí a gente passa para o próximo passo. Se esse paciente tem alguma daquelas alterações, eu tenho uma etapa a mais, ou seja, esse paciente já não está sem desidratação, é um paciente desidratado, e aí sim a gente tem o plano B. No plano B, eu tenho, além da diarreia aguda, a desidratação. Qual que é a nossa conduta? O que a gente vai fazer? Terapia de reposição oral também. A terapia de reposição oral, diferente do plano sem desidratação, que pode ser feito ambulatorialmente, ou seja, na casa, ela vai ser feita na unidade. Como esse paciente já tem uma desidratação, nós vamos manter ele ali até que a gente resolva essa desidratação. Além disso, né, a questão do volume, 50 ml de 4 a 6 horas. Por que 50 ml de 4 a 6 horas? Como a gente vai resolver isso na unidade, isso vai ter uma ação um pouco mais rápida, né? A gente quer resolver a desidratação, não esperar, vai para casa, espera, porque esse paciente já está desidratado. Se eu esperar mais, ele vai chegar com uma desidratação grave. Então, assim, aquilo da prevenção, né? Se a gente pode ter uma ação, a gente vai fazer essa ação. Então, no plano B, o grande adendo é esse. Se o paciente está desidratado, a gente vai repor esses líquidos na unidade de saúde. Então, a recomendação não é diretamente para casa, a gente vai fazer essa hidratação e depois seguir com as orientações. Tá, e na unidade? A gente faz a terapia de reposição oral, faz essa hidratação, e aí, mantém ou não a alimentação? Durante a TRO, a recomendação é suspender a alimentação. Isso precisa ser dito também, né? Precisa ser orientado para o paciente. Por quê? Se esse paciente estiver em amamentação, a gente mantém, não tem problema nenhum. É até recomendado que continue a amamentação. Mas se esse paciente é um pré-escolar, já é um escolar, a gente precisa suspender e deixar somente ele em reidratação. A gente vai hidratar esse paciente para depois fazer as indicações para que tenha um segmento em casa lá do plano A e aí continuar para evitar o que? A desnutrição. Mas durante a hidratação, durante esse momento na unidade, suspende, a não ser a amamentação. E as questões costumam pegar isso aqui, por exemplo, para você suspender tudo, né? Não recomendar a amamentação. Isso está errado. A amamentação é a única que você mantém. E quais são essas condutas, né? A gente vai administrar a solução de sais de reidratação oral na unidade, tá? E durante a reidratação a gente vai fazer algumas avaliações desse paciente. Por que avaliações? Certo, eu já comecei a minha conduta. Vou hidratar esse paciente para que ele saia da desidratação. Mas e aí? Quando que eu sei que isso está melhor? Então a gente vai fazer algumas avaliações nesse paciente. Se esses sinais persistirem, a gente tem um avanço de uma etapa. E aí, por exemplo, se ele perde peso nesse tempo, se ele está com muito vômito, ou seja, mantenho a minha hidratação não foi suficiente, a gente precisa avançar ele uma etapa. E se melhorar? Se esse paciente melhorar, a gente volta um estadio, faz a terapia de reposição para casa, indica a alimentação, faz orientações para o paciente, e aí segue isso aí, depois marca o retorno, e seria nesse sentido, tá? Outra coisa que é importante lembrar no plano B é que esse paciente pode estar, por exemplo, com a persistência de vômitos, né? O que acontece, e é uma atualização também no Ministério, quem estiver tomando nota, isso é interessante. Antigamente, as guias não preconizavam e nem falavam para fazer um antiemético, se esse paciente estava tendo muito vômito. Agora a gente tem uma atualização que fala a favor da ondansetrona. Então, algumas questões já cobram isso, já falam disso. Paciente com vômitos persistentes, hidratação na unidade, qual seria a próxima conduta? Se esses vômitos estão persistentes, eu posso fazer uso da ondansetrona aí para evitar esses vômitos, né? Porque senão, nesse processo de desidratação, além da diarreia com os vômitos, eu vou piorar esse quadro, né? Esse quadro tende a ter uma progressão muito rápida também, ok? Não recomendado para gestantes. Ficou um slide aqui para trás, queria mostrar para vocês. Durante a permanência, né, aquilo que eu comentei, a gente vai buscar reconhecer os sinais de hidratação, a gente vai orientar também esse paciente a respeito ao responsável, né, sobre o soro de reposição oral, vem em sachê, tem várias formas de orientar essa questão do preparo, e praticar as medidas de higiene.
Como esse paciente já está desidratado, a gente espera que a nossa hidratação resolva e que depois ele tenha uma evolução do quadro aí positiva. Mas pode ser que ele tenha alguns outros patógenos aí, pode ser que tenha uma infecção por alguma toxina, algo alimentar. Então, nesse momento, a gente vai orientar também a questão do responsável sobre a higiene pessoal, lavagem de mãos, orientação para as pessoas da casa. Normalmente esses quadros de diarreia, né, a famosa virose ou algo assim, ela acomete mais pessoas, então a gente também vai fazer essas orientações para casa. Persistência de vômitos, lembre dessa atualização, ondansetrona agora é permitida, a gente pode fazer uso dela, caso o paciente tenha vômitos persistentes. Ok. E se esse paciente tiver vômitos persistentes, não melhorou com a minha hidratação, qual que é o próximo passo? É uma grande pegadinha aí. A gente vai iniciar a hidratação parenteral ou não? Preconizado aí pelo Ministério, no próximo passo, antes da gente fazer a hidratação parenteral, que vai ser algo voltado lá mais para desidratação grave, a gente vai tentar a gastrólise, né, que é o uso da sonda nasogástrica, tá? Quando esse paciente, após 2 horas ali na unidade, apresenta ainda perda de peso, tem os vômitos persistentes, agora a gente sabe que a gente pode fazer uso da ondansetrona, apresenta distensão abdominal e dificuldade da ingestão. Isso aqui é muito importante, às vezes o paciente não consegue fazer essa reposição, e aí a gente já pensa logo, vou hidratar parenteral, né, fazer na veia. As recomendações do Ministério, e é o que normalmente cai nas provas, falam que antes disso a gente tem que fazer o uso da sonda nasogástrica, e aí a gente vai fazer uma indução dessa hidratação, um ritmo de 20 a 30 ml, quilopeso, quilogramas, hora, e fazer uma redução caso vômitos persistentes, né? Porque daí a gente tem essa dificuldade, faz a hidratação e o paciente vomita, agora a ondansetrona vem para ajudar, mas tem isso em mente, antes da hidratação parenteral, a gente vai ter a hidratação com a sonda nasogástrica, beleza? E se não funcionou, se após a sonda nasogástrica a gente ainda tiver aqueles critérios, uma perda de peso 2 horas, os vômitos são persistentes, ou seja, minha hidratação não está sendo efetiva, eu envio líquido, ele volta a perder, ou se o paciente tiver um sinal de gravidade, como exemplo, a crise convulsiva, tá? Esse paciente está numa desidratação grave, certo? E aí sim a gente faz uso da hidratação parenteral. Então tenha isso em mente, se a questão fala lá e você identifica que esse paciente tem uma desidratação leve a moderada, não está sem, mas também não está tão grave, antes de ir para a parenteral, a gente vai fazer a hidratação com sonda nasogástrica. Qual que é o esquema? Tipo A, sem desidratação, para casa com terapia de reposição oral. Tipo B, hidratação na unidade. Não deu certo? Sonda nasogástrica. Não deu certo? E aí sim, hidratação parenteral, beleza? E sempre atento a esses sinais de alarme. Quais são as orientações? Aquilo mesmo que a gente tinha falado no estádio A. Fornecer os envelopes, né, de soro de reposição oral, se estiver na unidade, soro após cada evacuação, orientar o responsável. Teve o episódio de RECO, a gente vai tentar repor esses líquidos. Manter o aleitamento, como eu disse, até mesmo se esse paciente ficar na unidade para fazer a TRO, manter aleitamento materno. Outros alimentos, doutor, pode trazer uma bolacha, pode trazer algo assim? Não, suspenso, tá? Então tem que dar essa indicação. Esse de adicionar uma refeição. Voltamos naquilo da desnutrição. Nosso quadro aqui é evitar, né, prevenir. Então tem uma perca menor de 10% na desidratação leve a moderada. Então a gente adiciona uma refeição. Nossa, mas ele estava tendo diarreia, eu não tenho que reduzir, eu não tenho que comer menos, tem que comer mais leve. A recomendação do Ministério é que não, se adicione, tá? Uma refeição para que a gente tenha um aumento da ingesta calórica proteico. E aí, contrário de algumas vozinhas, algumas ideias, né? Mãe vai falar, não, mas agora tem que comer levinho, vou dar menos. A gente vai fazer essas orientações. É por isso que o papel do médico é tão importante, né? Então a gente vai orientar que adicione essa refeição, até que perceba que obteve uma recuperação nutricional, se a mãe percebeu que perdeu um pouco de peso ali, para que se recupere, ela perceber que está melhor, e não restringir as gorduras, né? Tipo, tá dando diarreia por causa da gordura. Se não for o caso ali de algo muito específico, a gente mantém para aumento da ingesta calórica, né? Para evitar que esse paciente, com essa paciente, tenha uma desnutrição. Medicamentos contraindicados, né? Antieméticos, qual está indicado no ondansetrona? Ministério da Saúde está lá, está na guia, tudo ali como mostrei para vocês, mas metoclopramida,
a gente vai indicar, não, está contraindicado. Antiespasmódicos também não. Antipiréticos também não, tá bom? Então, não vai conter nada assim. O nosso principal foco é evitar, e nesse caso aqui, já tratar a desidratação. Beleza? Espero que tenham acompanhando. E a gente vai para o passo C, desidratação grave. Paciente A, sem desidratação. Terapia de reposição oral, em casa, com as orientações, tudo certinho. Paciente B, putz, olha, esse paciente está desidratado, mantenha na unidade. E o paciente C, o que a gente vai fazer? O paciente do tipo C já tem uma desidratação grave. Atento, olhar importante, porque a gente tinha que ter evitado isso. A nossa principal preocupação aqui é a desidratação na diarreia aguda. Então, além da desidratação grave, cuidado, crise convulsiva, alteração do nível de consciência. Lembra que esse paciente estava com essa alteração já? Paciente que está hipoativo, esse paciente está mais letárgico, tem que ter esse adendo. Choque, por que choque? Eu tenho uma perda muito grande de líquidos. E o que é esse choque, né? Eu tenho uma tentativa do corpo de compensar essa perca, taquicardia, hipotensão, ilho paralítico. Então são coisas que a gente precisa ter em mente. Vejam que já o quadro se agrava, pensa de uma diarreia aguda que não foi bem orientada, que não foi bem tratada, ou uma prevenção da desidratação, eu tenho muitas complicações para esse paciente, para essa criança. E aí no quadro C, no plano C, sim, a gente vai fazer mão da hidratação venosa. Como esse paciente está numa desidratação grave, a gente precisa hidratá-lo. E aqui tem que ser mais rápido. A gente está com um paciente que não tá tão bem assim, já é grave isso. Então a gente vai partir para o uso da medida de expansão. Na unidade, aí a gente solicita a hidratação parenteral, os acessos, indica e faz as orientações para a mãe. Com base no quê? Naquela investigação lá do começo, né? Uma boa anamnese, um exame físico, um sinal da prega que demora a desaparecer, um pulso que está muito fraco, essa criança está taquicárdica, hipotensa, já voltando para um choque. Então, a gente tem que ter esse adendo e vamos fazer essa expansão. Qual vai ser a nossa indicação? O soro fisiológico, né? 0,9%, e aí a gente vai fazer da seguinte maneira. Se esse paciente tem menos de 1 ano, a nossa indicação vai ser a primeira fase ali de expansão, 30 ml, quilogramas, em 1 hora. Se esse daí, depois de feito isso, a gente vai aumentar ali 70 ml, quilograma, em 5 horas. Ou seja, menores de 1 ano, o tempo total dessa fase de expansão são 6 horas. Então, a gente tem um paciente menor, a gente tem um pouco mais de restrição ali. Agora, a partir de 1 ano ou mais, aí o nosso volume já é um pouco mais rápido, né? A nossa fase de expansão vai durar ali 3 horas em total. Na primeira fase, também 30 ml quilogramas, ou seja, o peso do paciente vezes 30 em 30 minutos. Ou seja, é rápida essa infusão ali para hidratar esse paciente. E depois a segunda etapa, 70 ml, só que em 2 horas e meia. Viram ali? Mais ou menos dobra, exatamente isso, dobra a quantidade do tempo. Lembrem disso, algumas questões costumam perguntar, o paciente tem 1 ano e meio, já tem mais de 1 ano. Qual a próxima conduta? E aí o quadro te joga toda uma desidratação grave. Aí a próxima conduta está lá, fazer expansão com soro fisiológica 20 ml quilogramas, 30 ml quilogramas em tanto tempo. Agora a gente já sabe aqui, mais de 1 ano, 30 ml quilogramas em 30 minutos. Primeira etapa, segunda etapa, 70 em 2 horas e meia. Se tem menos de 1 ano, a gente vai ter um pouco mais de cautela, dobra esse tempo nas mesmas medidas, tá? Isso é algo que a gente precisa lembrar. Então a gente fez a expansão. E aí, a gente vai fazer só essa expansão? Não, a gente precisa fazer uma manutenção. Então, esse paciente desidratado, a gente faz a fase de expansão e depois o próximo passo é a manutenção dessa hidratação. E aí as indicações estão ali. Se ele tem um peso até 10 quilos, de 10 a 20 quilos, mais de 20 quilos, as indicações no Ministério: soro glicosado a 5%, mais fisiológico, ambos ali, e depois o cloreto de potássio lá no final, né? E aí a gente tem as medidas, até 10 quilos, 100 ml, peso de 10 a 20 quilos, a gente vai ter 1 litro, mais 50 ml quilograma, quilopeso, até os 10 quilos, né? Se passar disso, a gente limita aí, 1.500, isso são coisas assim que costumam cair menos, mas é importante a gente ter em mente para orientar a manutenção, né? Essas são as indicações. Fez a fase de expansão, o paciente lá, você vai prescrever, vai continuar com determinados, e é dessa forma. Aí você avalia o peso,
como é que vai ser e tudo mais. Depois o gluconato, o cloreto de potássio, 2 ml para cada 100 ml de solução na fase de manutenção. Cada 100 ml a gente faz 2 ali do potássio devido às perdas, distúrbios eletrolíticos e tudo mais. Pessoal, até aqui a gente conseguiu conter essa desidratação, ou seja, a gente espera conter essa desidratação. A gente faz a expansão e depois a manutenção. E depois disso, o que é que a gente faz? Abandona o paciente? Com certeza não. A gente precisa ter uma avaliação, ver quais são os sinais, né? Avaliar o paciente continuamente se não houver melhora da desidratação, aumentando a velocidade de infusão e goteamento. Se não está melhorando, precisa aumentar, porque a gente já está no último estadio, desnutrição grave, a gente precisa trazer a hidratação de volta para esse paciente, tá? Aí a gente tem as indicações ali, as orientações, se esse paciente melhorar, a gente passa ali para um acompanhamento, ver quais são os critérios, acompanha e avalia esse paciente. Mas principalmente, agora nesse momento, eu queria fazer um resumo assim, para fixar, para que isso seja prático. O paciente chega para vocês, aquela nossa paciente, a gente já vai ver o caso clínico dela outra vez. Então, no primeiro olhar, assim, eu preciso buscar algumas características, né? Então, eu vou fazer uma anamnese bem dirigida, principalmente para o responsável, né? Porque a gente está falando de pacientes pediátricos, e aí vai perguntar quanto tempo, quantas evacuações, ter isso em mente, classificar lá aguda, persistente, crônica, mais ali para agudo, né? Persistente. E aí a gente precisa entender qual que é o nosso ponto de ação, desidratação. Então, a gente ter esse paciente com essa clínica, a nossa prevenção, o nosso tratamento é na desidratação. Orientar os pais também a respeito disso. Normalmente os quadros são autolimitados, né? A gente consegue conter, são quadros que com um bom manejo a gente vai conseguir tratar e tranquilizar essa família, orientar cada passo que vai ser feito. Então lá, no paciente A, ele não tem desidratação, um paciente que não está irritado, um paciente que tem, está tranquilo com a sede, sinal da prega, não tem, está ausente. Quando ele tem alguma alteração, aí tem uma desidratação moderada. Se isso aí tiver muito acentuado, tiver um pulso fraco, sinais de choque, sinal da prega muito lento desaparecendo, olhos muito fundos, tudo isso no muito, a gente tem uma desidratação grave. No plano A, a gente vai recomendar, dar todas as orientações e fazer essa hidratação ambulatorial. No plano B, a gente contém ele na unidade até fazer essa terapia de reposição ali, que é um pouco mais agressiva, de 4 a 6 horas, para a gente ver se esse paciente volta, para ver se esse paciente hidrata, para voltar para o plano A e aí dar as recomendações para casa, ou se esse paciente não melhora, a gente faz o uso da sonda nasogástrica. Se isso não melhora, tem vômito persistente, a gente pode usar a medicação agora que foi aprovado, da cetrona. Se isso não melhora, a gente vai ir para a hidratação parenteral. E no plano C, a gente vai ter que fazer a hidratação parenteral, vai ter que fazer a expansão e fazer uma manutenção, tá bom? Então, mais ou menos isso, o resumo. Esse é o nosso grande foco e esse é o ponto principal da aula. Diarreia, desidratação, a gente precisa ter isso muito em mente. Legal. Então, vamos seguindo, pessoal. E aqui está o grande questionamento. O que vocês acham disso? A gente usa ou não antibiótico na diarreia? Eu não vou conseguir ver o chat agora, mas a gente precisa ter isso em mente. Porque muitas vezes até talvez não seja a sua primeira escolha. Você assistiu a aula lá, se preparou e já está pensando assim, eu vou conter a desidratação, isso é o mais importante. Vai fazer as orientações para os pais, mas pode ser que a gente pergunte, mas doutor, preciso dar antibiótico para minha filha. Doutor, você tem que prescrever algum antibiótico. E a gente tem algumas recomendações. No quadro da diarreia aguda, a nossa principal foco, volto a dizer, chega a ser chato, mas é a desidratação. Então a gente vai ter essa conduta. O que faz a gente pensar no uso de antibióticos? A gente tem que ter em mente algumas alterações nessa eliminação. Ou seja, algo que demonstre que provavelmente eu tenho uma infecção ali que precise do uso de antibiótico. E o principal ponto disso, o principal ponto nas provas também é o sangue nas fezes. Mucosa, sangue nas fezes, desinteria. Nesses casos, vou voltar para a pergunta antes de dar a sequência. Os de antibióticos, sangue nas fezes, comprometimento do estado geral.
Então, igual eu falei, a gente precisa ter em mente que esse paciente está tendo outros sinais que já não são tão exclusivos só ali do processo de desidratação, por alguma toxina, algo que ele comeu, algo assim. Então, o sangue nas fezes me indica muito isso. Então, como que eu vou saber disso? Eu tenho que perguntar, teve uma troca de fralda que, doutor, tinha estrias de sangue. Eu percebi que junto lá com a diarreia, a minha filha estava apresentando a diarreia e sangue também, tinha muco. Então, isso tem que levantar um adendo aí, o Ministério recomenda aí. E aí tem essa alteração do estado geral, o paciente está hipoativo, letárgico, tem uma distensão abdominal, alguma alteração ali que te faça pensar que pode ser que eu tenha que tratar um quadro, uma infecção que esteja acontecendo. E aí qual que é a minha próxima conduta? Eu tenho essa suspeita. Hidratar. Volto a frisar, a gente antes de pensar em antibiótico, a gente precisa hidratar esse paciente. Esse é o nosso principal foco. E depois disso, aí sim, iniciar a antibiótico terapia. Então, essas são as recomendações. Se a gente tem essas alterações, sangue nas fezes, alteração do comprometimento, né, do estado geral do paciente, isso tem um indicativo aí, principalmente nessa faixa, a gente iniciar o uso de antibióticos. Só nesses casos. Então, não é para todo mundo, não é para sair distribuindo antibiótico. A gente sabe a problemática, a gente fala muito, né, acaba embolando, que é o uso de antibiótico, por conta da resistência. Então, a gente sabe que hoje em dia, nós como médicos, devemos ter isso em mente e ter essa cautela também. Então, a gente tem as recomendações para o caso do uso. Como que a gente vai fazer a prescrição desses antibióticos, tá? A gente tem alguns padrões. As crianças até 30 quilos, mais de 3 meses e sem imunodeficiência, a indicação é azitromicina, ceftriaxona, certo? Se essa criança tem menos de 3 meses ou imunodeficiência, né, a gente vai tirar a azitro ali, uso da ceftriaxona. Crianças com mais de 30 quilos, com mais de 10 anos, para adolescentes ou adultos. Aí a gente pode usar ciprofloxacino, via oral, e ceftriaxona intramuscular aí por 3 a 5 dias. Beleza? Pessoal, então assim, uso de antibióticos, eu preciso ter esse grande ponto aí, principalmente nas questões se o paciente, durante as evacuações, apresenta estrias de sangue nas evacuações, no quadro de diarreia. Tem muco, estrias de sangue, aí eu posso pensar na utilização do antibiótico, tá bom? E a gente volta para esse resumo, tá? A maioria dos quadros de diarreia aguda, eles têm um curso autolimitado. Eles vão ter uma resolução positiva, eles não vão ser tão graves, a maioria. Mas a gente precisa ter isso em mente. E como que a gente vai saber? Identificando, examinando e fazendo uma boa conduta com esse paciente. Por isso que nós temos as guias, as orientações, e a gente tem esses focos que a gente deve olhar quando tem a queixa, relatado principalmente, né, nesses casos pediátricos pelo responsável, das análises que eu preciso fazer para identificar uma coisa, o estado de hidratação desse paciente. Se ele está hidratado, se ele tem uma desidratação de leve a moderada, ou se essa desidratação é grave. Isso que eu preciso ter em mente. Depois disso, as condutas. Terapia de reposição para casa, se esse paciente não tem desidratação, está num quadro de diarreia, como dito aqui, é um curso autolimitado, vou dar orientações para a mãe, orientações de como fazer a reposição a cada evacuação, orientações de higiene também, higiene das mãos, lavagem das mãos, esse cuidado, água potável também, todos esses questionamentos que fazem parte da nossa anamnese. Orientando tudo isso, os sinais de alarme também. Então, vejam que até mesmo no quadro que o paciente não tem desidratação, eu preciso ter um cuidado ali para fazer essas orientações para que esse paciente não volte com uma desidratação já, não volte com um quadro moderado, um quadro grave. Então, a gente vai fazer todas essas recomendações, tranquilizar os pais a respeito disso e orientar bem sobre os sinais de alarme. Se apresentar qualquer um desses sinais, retorna para a unidade de saúde, a gente volta a fazer essa análise, esse acompanhamento e estabelece a melhor conduta. No plano B, a gente já tem alguns sinais e já tem a desidratação estabelecida. Desidratou, hidratou. Então a gente vai começar a hidratação, mantém na unidade.
Mantém na unidade, vai fazer a terapia de reposição oral, suspende a alimentação com exceção de amamentação. Suspende a alimentação, terapia de reposição de 4 a 6 horas, avalie esse paciente. 12 orientações para os pais também, tranquilizo a respeito disso, explico o que está acontecendo, por que a gente está fazendo isso, né? Por que vai manter ali em observação, e aí avalie esse paciente daqui a 2 horas, o que aconteceu? Perdeu peso, hidratou, está hidratando, não está, o que está acontecendo? Volto a examinar ele. Não apresentou melhora. Qual que é o próximo passo aí? Sonda nasogástrica. Putz, fiz lá 20 a 30 ml, os vômitos, se tão persistente, agora eu posso fazer o uso da medicação, a gente já sabe. Fiz, melhorou, mas a desidratação continua. Qual que é o próximo passo? Aí sim eu vou pensar em hidratação parenteral. Orientar também os pais a respeito disso, né? Muitas vezes pode chegar, não, eu quero hidratar, cadê, doutor? Você não colocou nenhum soro na veia? Então você pode explicar que essa hidratação com a reposição oral vai diminuir os quadros de diarreia, vai diminuir os vômitos, isso tudo ajuda o equilíbrio que a gente tem aí na parte dessa perda de líquido, esse equilíbrio osmótico, então vai melhorar o estado do paciente, tranquilizar os pais a respeito disso, e aí se caso não, a gente vai partir para a parte de hidratação parenteral. Ou se esse paciente já chegou numa desidratação grave, e aí sim a gente vai direto, porque aí a gente já tem desidratação muito bem estabelecida, causando algumas alterações aí que são importantes, como a gente viu, pode causar choque e outras complicações que a gente não quer. E aí sim a gente precisa ter uma medida rápida. A gente vai fazer uma medida de exposição e depois manutenção. Lembrar aquilo que costuma cair, crianças com mais de 1 ano ali, 30 ml, quilo-peso por 30 minutos, né? Quilogramas, 30 minutos, depois 70, 2 horas e meia. E depois a gente vai fazer a manutenção desse paciente, manter ele sob hidratação e sempre avaliando, sempre orientando, fazendo essas condutas. Adendos. Tá. E quando que eu vou pensar em investigar exames laboratoriais? Porque você não falou em nenhum momento disso. É porque justamente isso. O Ministério tenta transformar isso numa ação um pouco mais rápida para que a gente identifique e trate a complicação que eu falei, vocês já sabem qual é a principal, de uma forma assim que evite os quadros que se prolonguem, quadros graves. Eu não vou esperar esse paciente me trazer um hemograma, por exemplo. Eu tenho que iniciar. Se ele tem sinais de desidratação, eu tenho que melhorar isso. Eu não vou esperar um hemograma, uma cultura de um exame de fezes ou algo nesse sentido. Mas a gente tem esses exames complementares que podem auxiliar quando a gente tiver alguma dúvida. Se eu vou iniciar antibiótico terapia, né? Se esse paciente vai ficar internado, se já está na desidratação grave. Então, sim, eu posso utilizar esses recursos para auxiliar, mas o diagnóstico é clínico. Mais de 3 evacuações por dia, que apresentam lá a sua quantidade, mais 200 gramas e tudo mais, fezes pastosas, líquidas, e esses quadros aí se estendem e a gente classifica agudo, persistente ou crônico. Tá? Então, o diagnóstico é clínico, mas os exames que a gente pode solicitar é quando isso passa daquilo que era esperado. Desse quadro autolimitado, ele se prolonga, e aí eu preciso investigar. Investigar porque pode ser que eu tenha um outro agente aí, eu tenha que fazer um tratamento mais específico, identificar. Às vezes, a gente, a tema de outra aula, podem se incluir as parasitoses. Então, a partir daí, a gente vai fazer essa investigação. Quando? Duração maior que 7 dias, ainda ali na fase aguda, né? Prolongando, 2 semanas seria persistente, mas, putz, tem mais 7 dias, não melhora, já fizemos a reidratação, fez em casa, não melhora, tá, eu preciso investigar. Sinais sistêmicos de alarme, como eu falei, paciente chocado, aí, interno, faz a investigação. E imunodeprimidos, atenção muito grande com o citomegalovírus, né? Esses pacientes têm uma debilidade da imunidade, como muito bem o nome já diz, então a gente precisa ter um adendo maior, e com esses casos, sim, a gente vai fazer uma investigação desde o início, porque eles têm uma suscetibilidade a alguns agentes que a população geral não teria, então a gente precisa ter isso em mente. Outros sinais de gravidade, a hipovolemia, como eu comentei, a gente tem um paciente que está perdendo muito líquido, então a gente precisa ter isso atento. Sinais de toxemia, presença de sangue nas fezes, que é aquele critério lá para pensar em antibiótico terapia. Mais de 6 evacuações no dia, no total de 24 horas, e a duração maior que 7 dias, como eu tinha comentado, uma dor abdominal severa, o paciente sempre relata, aquele paciente pré-escolar que está sempre com a mão no abdômen assim, falando, mamãe está doendo, não melhora, não passa, então a gente precisa ter esse adendo. E ali os imunos comprometidos, né? Também, quando a gente for falar de diarreia no quadro geral, os idosos. Essa análise ela é muito boa, vocês vão conseguir aplicar ela também nos pacientes adultos, mas tendo em mente, né, esse foco nosso hoje, que são os pacientes pediátricos.
E aí, quais seriam esses exames que eu posso contar nesse momento? Aí sim, a gente pode solicitar um hemograma, analisar se eu tenho uma alteração leucocitária, me indicando alguns sinais de infecção, quais são a predominância, né, desses leucócitos, se é neutrofília, linfocitose, quais são essas alterações. A gente vai analisar também a questão das glóbulos vermelhos, né, acostumado Paraguai, glóbulos rojos, mas a gente vai investigar ver se essa questão de anemia, se tem uma perda ou não, hemoconcentração, né? A gente vai ver o hematócrito lá, quantos por cento, será que esse paciente está hemoconcentrado, não está? Outra coisa, como ele está tendo essa perda, os eletrólitos, né? Então, sódio, potássio, cálcio, a gente tem isso em mente. TSH, T4, mais aí voltado para o lado adulto, por essas alterações de tireoides, aumenta o metabolismo, aumenta a peristalse, tendo um fluxo grande aí de líquido, pode ser que tenha que ter em mente na minha investigação. Proteína total e frações, a gente tem que pensar nesses sinais de alterações sistêmicas, por essa volemia, se isso está impactando outros órgãos, entende? Porque se a gente perde muito esses fluidos, pode ser que rins, fígados, esses órgãos aí acabam tendo alguma alteração. Proteína total e fração, como eu disse, glicemia, análise de fezes, e aí sim, aquilo lá que eu comentei. Pode ser que esse paciente venha de uma área que não tenha saneamento básico, isso tem que estar lá na minha anamnese, e aí tem uma endemia, às vezes, de algum agente, então eu tenho que pensar nesse exame de fezes aí para ver se pode ser alguma parasitose. Então, protoparasitológico, cultura, pesquisa de leucócitos, então dá para solicitar e aí fazer essa investigação. Mas, inicialmente, a gente precisa ter essa conduta rápida de resolver na unidade básica de saúde, de ter isso em mente, que é controlar e evitar, se caso possível, antes de estabelecida a desidratação, e se caso me adende a esses pontos, aí eu vou solicitar alguns exames laboratoriais. Beleza? Pessoal, eu vou ir rapidinho no chat, ver se tem alguma coisa, porque daí a gente vai resolver o nosso caso clínico. A nossa pacientezinha lá já está esperando, já está chorando, está ansiosa para que os doutores atendam ela. Vou ver se tem alguma questão, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certinho. Legal, tem algumas perguntas ali, excelente. Não sei o que vocês preferem, a gente responder as perguntas agora, antes do caso clínico, ou responder o caso clínico primeiro? Se alguém quiser dar uma sugestão, para a gente fechar o raciocínio assim. Perguntas muito boas, aliás. Caso clínico primeiro, caso clínico. Beleza, aí a gente continua a aula, né, bem certinho, e as pessoas que estão na dúvida, a gente continua ali depois da explicação. Então vamos lá, pessoal, vamos solucionar o caso da nossa paciente. Vamos ler de novo, né, porque 1 hora aí de aula, 1h01. INEP 2013, uma lactante com 6 meses de vida. Por que é importante a idade? Parei, vou comentando com vocês como é que eu analiso as questões, tá? O paciente tem 6 meses de vida, tá? 6 meses. Então a gente tem que pensar, se tiver lá em desidratação grave, menores de 1 ano, eu tenho outra conduta se for por hidratação. Mas antes disso, eu tenho que identificar. Esse paciente está com desidratação, que tipo? Tem, não tem? Vamos dar sequência. Mas a idade é um ponto importante, porque vocês viram lá que tem algumas alterações. É trazido à unidade básica de saúde pela mãe, porque um dia apresenta diarreia com 6 a 7 evacuações. E aí? Diarreia 6 a 7 evacuações com um dia. O que é isso? Diarreia aguda. Mais de 3 evacuações, e aí no período de um dia, 6 a 7 já levanta um certo adendo, lembrando daquilo que a gente viu na aula, com fezes líquidas, ok? Acompanhado de redução na diurese e na apetência. Será que isso é um sinal sem desidratação? Será que tem uma desidratação? Vamos dar sequência. Mantendo, porém, a ingestão de líquidos de forma satisfatória. Legal. Não apresenta febre ou vômitos e nem sintomas respiratórios. Então a gente tem um quadro exclusivamente aí da diarreia. Beleza. A gente parte para o exame físico. O exame físico, o médico observa que a criança apresenta-se irritada. Qual estadio, hein? Chorando sem lágrimas, com olhos fundos e salivas espessas. A pesquisa de turgor de pele mostra prega cutânea desaparecendo lentamente. Muito? Não. Ausente o sinal? Também não. Vamos pensando. Observa-se também aumento da frequência cardíaca, com pulso cheio. Tá, ainda está com o pulso ali, ok. Vamos continuar. Com base nos dados observados e no grau de desidratação estimado. Então, ele te deu todo o caso clínico, te deu os sinais que são importantes, e aí você tem que fazer o quê?
identificar que grau que esse paciente está, o diagnóstico a gente já deu, qual que é a hipótese diagnóstica, diarreia aguda, e classificar ela, e de acordo com essa classificação, a conduta mais adequada. Vou colocar as questões, as alternativas aqui para vocês, e vou lá no chat, vou aguardar vocês responderem aí, para ver como é que tá. Vou voltar rapidinho para vocês lá na tabela de classificação para vocês darem uma olhada. Quem quiser tirar um print aí ou tirar uma foto para comparar com o quadro, com o caso clínico, vou voltar lá no caso clínico já também. Beleza? Deu para tirar aí? Vou voltar lá. Legal, bastante gente respondeu aí. Será que é A, a B? E aí, pessoal? Um ponto aí no Revalida. Acho que tá bom, né? Vamos lá, vamos dar sequência. Legal. Que bacana. Então, pessoal, vamos analisar essa questão, tá? Antes da gente ir para resolução dessa alternativa, vamos imaginar que essa é uma estação, uma discursiva, né? Uma discursiva. Então, vamos lá. Já responderam ali, a gente vai pegar os pontos importantes. Pessoal, qual que é a principal hipótese diagnóstica? Vai que na discursiva te cai um caso desse, entregando assim para você, falando, doutor, pega esse ponto, aguardo você lá para tirar o seu CRM, porque você estudou, se preparou. Quais são os pontos ali importantes? Vamos lá. A principal hipótese diagnóstica. Mais de 3 evacuações. Exclusivamente isso ali. Há 1 dia de evolução, nosso diagnóstico está claro, está ali, é diarreia aguda. Tá, mas esse paciente está sem nenhuma alteração? E já partindo um pouco da B ali para explicar por que o nosso diagnóstico é com desidratação, a gente tem naquela classificação que o paciente, no estado geral, tem uma alteração. Mas essa alteração não é que ele está hipoativo ainda. Ou seja, não é que ele está no estado assim voltado para o comatoso, né? E não é que ele também esteja normal, né? Então, essa pacientezinha, ela estava irritada. Então, esse ponto já nos joga ali para o estadiamento B. Ou seja, não está normal, mas também não está tão grave. Aí a gente precisa de mais dados, claro. Aí a gente verifica as lágrimas ausentes. Putz, será que não tem desidratação? Na verdade, tem. Então, eu não posso fazer o plano A, não posso fazer só terapia de reposição oral. Eu preciso manter ela na unidade ou fazer parenteral. Vamos descobrir. Olhos fundos, também tinha olhos fundos. Sinal da prega desaparecendo lentamente. Lembra que quando eu falei lá se era desidratação grave, era muito lentamente, algo muito, né, algo demais. E aqui eu não tenho essa ausência, mas tenho ele presente, então classificando moderado. E aí, mais do que isso, esse pulso débil ali tá errado, é o pulso cheio, tá, gente? O pulso cheio ali também, que se classificaria no A, só que colaborando com tudo isso que a gente tem, com esses dados, qual é a etapa, qual é o plano que a gente vai tratar com essa paciente? É o plano B. Eu tenho uma desidratação de leve a moderada, ainda não é grave, mas eu já tenho desidratação. Então, a nossa hipótese diagnóstica é diarreia aguda com desidratação. Se pedisse a etapa que está, a etapa B, né? Então, desidratação ali de leve a moderada. A gente já falou dos pontos importantes. As discursivas costumam cair algo mais ou menos assim, né? Pergunto quais são os fatores de risco, quais são os fatores que determinam o diagnóstico, quais são os fatores que determinam o seu estadiamento, né? E qual a classificação do estado de hidratação desse paciente, qual a conduta adequada. Então, o paciente tem uma desidratação, não é grave ainda, então ele está
na classificação tipo B. Muito bem, eu vi que alguém tinha respondido lá isso também, muito bem a todos que responderam também, estavam acompanhando, até aqueles que não responderam no chat, mas usaram esse caso clínico aí para pensar um pouco. E quais são as indicações, né? Quais as orientações necessárias a serem fornecidas para o responsável do paciente? A gente volta lá. Durante a permanência, a gente vai avaliar esse paciente, a gente vai manter ele na unidade, né? Tem que explicar isso, vai ser feito essa terapia de reposição oral ali de 4 e 6 horas, reconhecer os sinais de desidratação, a gente vai, tanto para nós como médicos, avaliar esse paciente, mas também para orientar para casa, caso ele melhore, né? Para que a mãe traga ele outra vez à unidade se tiver alguma alteração. Preparar e administrar a solução, né? Vai fazer essas indicações. As medidas de higiene que são tão importantes para pensar em alguma outra alteração aí. E seriam essas as indicações. E qual a resposta para a gente chegar, finalmente? Resposta alternativa A. Terapia de reidratação oral na unidade de saúde. Então, a gente mantém esse paciente porque ele tem desidratação, mas vamos analisar as outras ali, né? Terapia de reidratação oral no domicílio. Qual plano que é esse? Estágio A. Né? O paciente sem desidratação, tem a diarreia, manda para casa, provavelmente um quadro autolimitado, com as orientações. Se piorar, volta para a unidade e a gente avalia novamente. Hidratação intravenosa, com fase rápida, seria o plano C, desidratação grave. Reidratação intravenosa com fase de reposição, reidratação intravenosa com fase de manutenção, só lembrando da aula e classificando esse paciente, a gente já eliminaria essas intravenosas aí, e aí ficaria só as duas. Como tem os olhos fundos, as de lágrima lá, a gente classifica ela como desidratação de leve a moderada, sobra a alternativa A aí. Ponto para todos vocês. Pessoal, vou dar uma olhada ali nas perguntas. Gustavo, se quiser aparecer, comentar alguma coisa enquanto eu leio aqui. Estou aqui, doutor. Muito boa a palestra, muito proveitosa. Acho que a gente começou super bem nossa semana. Que legal, que bom, Vice. Vamos lá, eu vou respondendo aqui com vocês, tá, pessoal? Qualquer coisa, se a gente tiver algo aqui que eu não saiba dizer diretamente, a gente investiga junto e a gente dá essa sequência lá. Em alguns casos clínicos, os sintomas apresentados à inapetência vêm substituída por anorexia. Sim. Tem alguma diferença importante entre os termos? É que a inapetência, assim, vamos pensar a gente examinando esse paciente, né, falando com a mãe. Aí ela vai relatar, por exemplo, que esse paciente, ele tá mostrando algumas alterações. Doutor, ela não tá comendo tão bem como antes. Eu percebi essa alteração. E normalmente os pais percebem isso. A anorexia já fala ali dessa perda de peso, desse estado mesmo. Ou seja, a gente tem um paciente que, se a gente fosse dizer na anamnese que poderia colaborar com esses dois termos, seria um paciente que a mãe percebe uma alteração, mas ainda não tem isso apresentando clinicamente no paciente, ou seja, algo fisiológico ali, se ele já perdeu peso, já está diferente. Se a mãe percebeu, não, ele realmente ele não está comendo tão bem, está tendo a inapetência de fato, mas eu percebi que desses dias para cá parece que ele baixou de peso, perdeu peso e tudo mais. Talvez isso seria um ponto aí que ajudaria a diferenciar esses dois termos. Acredito que na anamnese não vai trazer tanta diferença, mas é bom a gente ter em mente, né? Na semiologia, segunda questão aqui, no caso o paciente esteja mais inquieto, o sinal da prega pode ser feito no dorso da mão. O preconizado pelo Ministério é no abdômen. Eu pesquisei isso também, a gente costuma, né, fazer. Paciente adulto é normal, dá para ser feito. Então, assim, se eu fosse te falar a termo de prova, preconize fazer no abdômen, né? Porque, por exemplo, vai que uma estação te pede e tá lá, que você pontua se o paciente verbaliza, busca pelo sinal da prega na região abdominal do paciente. Então, eu recomendo seguir o Ministério da Saúde ali, a gente vai acabando pegando essas coisas. Mas pode ser feito sim, a gente percebe uma lentidão, se não me equivoco, turgência, não. Mas, enfim, essa alteração a gente também pode ver em outros planos. O dorso da mão também poderia ser feito sim, mas comento para você o Ministério da Saúde ali, a recomendação é fazer o sinal da prega lá abdominal, tá? No plano C de tratamento, se tem disponível tanto soro fisiológico quanto Ringer lactato, correto? Prioridade para Ringer. Cara, não sei quem fez essa pergunta, doutor, muito boa esse ponto, porque eu estava conversando com alguns colegas, eu tenho um amigo meu que ele está indo aí para essa área de pediatria, está revalidado também, e essa questão dos soros, o tratamento, a hidratação parenteral, ela é uma discussão na pediatria há um tempo já. Parece que
E a gente sabe também, o Ringer é uma ótima opção, a gente precisa analisar alguns pontos hidroeletrolíticos desse paciente, mas assim, estabelecido pelo Ministério lá, ainda mantém o soro fisiológico, tá? E a discussão deles, que eu comentava, é que tem algumas outras alternativas já que parecem ser um pouco melhor. Então, se a gente for investigar, buscar aí alguns artigos, já tem algumas orientações, mas o Ministério da Saúde ainda mantém o soro fisiológico, não sei se é por quais seriam as questões, né, mas te comento isso. E é um ponto importante aí, porque realmente a gente tem algumas literaturas que já falam da alteração. Sobre o uso de antibióticos. Se a criança não apresenta sangue nem muco, mas cursa com quadro febril, entra com sintomáticos sem antibiótico ou NCTV? Muito boa essa pergunta, que legal. O que a gente precisa pensar? A gente extrapola um pouco a área da diarreia. Se esse paciente é uma criança, a gente está falando em pediatria, né? E não tem sangue nas fezes ainda, nem muco, ou seja, não tem as indicações ali do Ministério para iniciar antibiótico terapia para diarreia. Mas é um paciente febril, eu preciso fazer essa investigação. Porque a gente tem que lembrar também dos quadros de infecções urinárias na pediatria. Acontece muito, lactantes, essas crianças menores. Então, às vezes é um quadro febril ali, sem uma etiologia muito definida, né? Ou a gente precisa buscar. Além disso, das infecções urinárias, a gente tem também as infecções de pele. A criança pré-escolar brinca, arranha e vai lá, tá com, às vezes tem um ponto de entrada ali, tem uma infecção de pele. Então, a gente precisa buscar. Quadro febril em criança a gente tem que buscar, tá? E tem que ter isso em mente, pensar em infecções urinárias, aí, infecções de pele. Então, se ainda não apresentou sangue nem muco nas fezes, pode ser que essa febre tenha outra causa. Investigação do aparelho respiratório, cardíaco, um exame físico bem completo, e aí a gente vai sim continuar essa pesquisa, tá? A gente não se detém apenas ao quadro de diarreia, a gente vai pensar que pode ter alguma outra causa. Como diferenciar uma diarreia com sangue de uma infecção bacteriana ou de uma parasitose? Legal. Comenta moela, que também pode causar esse sintoma nos casos mais graves. Exatamente. A nível clínico, a gente precisa investigar, espero que seja mais ou menos por aí, mas a gente não consegue dizer exatamente qual é essa infecção, assim de primeira. Se eu fosse partir aqui da recomendação, se a gente tem essa suspeita, tá? Eu faria investigação. Se iniciou antibiótico, a gente tem que buscar pelo menos ali o que pode ser que esteja causando. Os quadros de parasitose, como muito bem tu comentou ali, por exemplo, dentro da moeba, cada um, às vezes, tem algumas características. Tem alguns que, por serem anaeróbicos, acabam produzindo aumento das flatulências e tudo mais. Tem alguns que causam sangue, outros mais presença de muco. Então, acho que algo interessante seria fazer uma investigação. E a investigação é simples. O que não é tão voltado ali para o caso da diarreia aguda, é que esses quadros são autolimitados, né? E a gente precisa ter essa ideia também de resolver, ser resolutivos, né? Então, por isso que o Ministério ali, essas recomendações, e eu foquei tanto, a gente precisa tratar de desidratação. Mas no dia a dia lá, se a gente tem alguma outra suspeita e dá esse adendo, como eu comentei ali no final, a gente pode partir sim para os exames complementares, buscar identificar o que está acontecendo. Solicitar um exame de fezes, né? Tratando esse paciente, evitando a desidratação, a gente pode aí sim aguardar. O que a gente não pode é solicitar esses exames, esperar esses exames para daí fazer uma conduta, ou achar que é exclusivamente com a confirmação deles, né? Então a gente pode ter isso em mente. E claro, a persistência, né? Fiz o uso ali e continua tendo sinais clínicos, não melhora, aí a gente vai pensar nos antiparasitários e tudo mais. Também, se a gente quiser pensar de uma forma presuntiva. Gustavo, não sei se tem mais alguma outra pergunta, eu acredito que eu li todas que foram aqui reunidas pelo Danilo, e se tiver mais alguma, se alguém quiser comentar, muito legal que vocês comentaram, a grande maioria acertou ali, meus parabéns, pessoal, toda sorte, desejo do mundo para vocês, acreditem, é possível, a gente, enquanto está nesse processo de graduação, durante esses 6 longos anos, a gente não percebe, mas depois, e eu entendo isso, só depois a gente olha e fala, nossa, passou rápido. Então, força, eu sei que é difícil, é um desafio, cada um vive uma realidade, seus problemas, mas muito ânimo, tá? É possível, busquem isso, muito legal que vocês estão aqui, se qualificando, buscando conhecimento, isso é muito bacana, porque, como eu falei lá no começo, não é só para vocês, né? Claro que isso vai refletir no resultado que vocês vão ter lá na frente, mas também para o paciente de vocês. Então, novamente, meus parabéns para cada um dos alunos, meus parabéns para toda a Liga por essa iniciativa brilhante, muito
É muito legal, eu fiquei lisonjeado de verdade de poder participar e compartilhar um pouco da minha experiência dos estudos que vem acontecendo aí nesse processo de revalidação. Torçam por mim, né? Em breve espero com ótimas, boas notícias aí. E espero ver as notícias de vocês também, a revalidação. Então, ânimo, pessoal. Muito obrigado. Eu deixei ali meu Instagram, o TikTok também, não que eu seja uma pessoa de muita rede social, mas, como eu disse, eu gosto muito de cardiologia, então sempre que possível eu compartilho alguma coisa assim que eu acho que pode somar, né? Às vezes, eletrocardiograma e tudo mais é um mistério, ou a gente vê um pouco na faculdade e acha que putz, muito difícil, algumas coisas assim, mas o que eu puder ajudar eu compartilho lá. Tem o meu YouTube ali, que é pouco movimentado, mas também tem algumas aulas. Eu acho que isso é muito legal, a gente poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, tá? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Doutor, mais uma vez eu queria agradecer sua disponibilidade, seu tempo. Eu acho que assim foi muito proveitosa essa palestra. A gente está muito feliz, muito contente com a participação do pessoal também, que aí engajou e veio junto com as perguntas. Só pergunta interessante. Então, assim, eu acho que foi um excelente começo do Simulup e a gente está muito feliz com esse resultado e com a galera participando também. Pessoal, rolou algumas dúvidas com relação aos links, né, da chamada. Sempre serão 2 links. No início da chamada, a gente vai mandar o primeiro link do check-in, e no final